Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Hoje eu tenho a honra de entrevistar a Marjorie Mai, ela é publicitária e diretora da Mod Clima, uma empresa muito interessante, o assunto é muito legal também, acho que vocês vão gostar. Marjorie, muito obrigada pela vinda aqui no programa. Obrigada, Priscila, a gente que agradece. O que faz a Mod Clima? A Mod Clima é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento e nós trabalhamos construindo tecnologias limpas com foco em recuperar o clima e o meio ambiente. De que forma? A nossa maior pesquisa que está já implantada é a produção de chuvas localizadas. Nós somos contratados pela Sabesp para fazer chuvas sobre os mananciais do Sistema Cantareira e do Sistema Alto Tietê, que abastecem São Paulo. Uhum. Esses dois sistemas hoje são responsáveis para o abastecimento de 20 milhões de habitantes com água. Então, a gente é contratado para fazer chuva sobre esses dois sistemas e ajudar no abastecimento de água de São Paulo. E como que vocês fazem esse processo? Como vocês fazem chover? A gente delineia uma região-alvo. Normalmente precisa ser uma região que tenha 250 quilômetros quadrados. Começamos a monitorar essa região via satélite, para perceber se existem nuvens boas se direcionando para essa região. E quando existem nuvens indo para a região, nós enviamos a nossa aeronave, que já vai com água. A única coisa que a gente semeia nas nuvens é água potável. Nós não utilizamos nenhum tipo de aglutinante químico, como o iodeto de prata ou cloreto de sódio. E quando o avião entra na nuvem, ele pulveriza água, gotículas de água de tamanho controlado. E essas gotículas de água fazem com que a nuvem seja estimulada a continuar crescendo e a chover. Se não fosse precipitada ali no manancial, essa água provavelmente seria em alguma rua, em algum lugar impermeabilizado, né? E seria suja de novo, porque ia varrer a cidade, né? Na verdade, isso acontece aqui na Zona Leste, né? Essas frentes vêm, se elas não chovem nas áreas da Sabesp, elas podem continuar a crescer e vir chover numa área urbana, causar inundações, enchentes, porque não tem escoamento, né? E também pode acontecer dessas nuvens se dissiparem, que é o que é o que acontece muito no semiárido. No Nordeste, a gente já foi várias vezes atender agricultores no semiárido, e a gente via que as nuvens eram boas, elas nasciam, estavam ali crescendo, só que por conta do calor, né, de muito calor, elas acabavam se dissipando, então elas não viravam nada. Então, esse tipo de situação, se essas nuvens receberem um estímulo maior de água, elas podem continuar o crescimento e aí virar uma precipitação. Existe a possibilidade de vocês estarem desequilibrando um pouco o sistema já natural, que aquela chuva que é precipitada ali, ela deixa de ir para outro lugar onde precisaria dessa água? Essa chuva, de alguma forma, se você faz uma chuva em um local, ela chove ali, mas aí você tem um ciclo hidrológico, né? Que essa chuva vai cair sobre o solo, sobre uma floresta, sobre uma área, um manancial. Essa água vai evaporar novamente e ela vai criar novas chuvas. Então, esse negócio de interceptar uma nuvem e ela parar lá e não ter mais nada, acho que isso daí não ocorre, porque o ciclo é muito dinâmico, né? Uhum. Então, a gente consegue ir fazendo chuvas e depois ter rechuvas, né? Por isso que, por exemplo, a Amazônia, né, que tem muita umidade, muita chuva durante uma boa parte do ano, chove todo dia, né? Uhum. E um deserto que não tem umidade também fica muito tempo sem chover. Quem pode se beneficiar com essa tecnologia?
Então, agora, com a questão das mudanças climáticas, a gente percebe que a nossa tecnologia pode beneficiar muitos segmentos. Por exemplo, prevenção de incêndios florestais, né? A gente percebe que se nós tivéssemos unidades produtoras de chuva sobre as florestas, as unidades de conservação que mais pegam fogo, fazendo um trabalho para deixar essas florestas mais vigorosas, com mais umidade nos solos e tal, elas teriam chance de vencer o período de estiagem, né? E correr menos risco de incendiar. Então, se a gente conseguisse trabalhar antes, a gente não estaria vendo várias florestas emitindo bilhões de toneladas de carbono para a atmosfera. Né? Você disse que a Sabesp é uma cliente de vocês. A Sabesp é nossa cliente. Quem mais? E é muito cara essa tecnologia? Assim, esse ano a gente não está fazendo chuvas para a Sabesp, porque aqui no Sudeste choveu muito. A gente está em contrato e tal, mas os mananciais estão bem cheios, a gente está proibido de fazer chuva esse ano, né? Mas é a nossa maior cliente, né? Aí depois a gente costuma atender agricultores, já atendemos agricultores no Maranhão, de soja e arroz, depois atendemos usineiros de cana-de-açúcar em Pernambuco, atendemos o oeste da Bahia, produtores de soja, milho, algodão. Sempre a gente atende e produtores de frutas irrigadas na parte central da Bahia, né? Então a gente tem algumas missões emergenciais, né? E agora a gente está muito voltado para uma pesquisa nova que é das árvores flecha, junto com o pessoal da Exalc e do IDESAM. Qual o principal objetivo das árvores flecha? Então, a história das árvores flecha é uma pesquisa que já começou desde 2004. Nós começamos desenvolvendo um sistema, a gente gostaria de desenvolver um sistema de restauração florestal, lançando mudas de espécies nativas por avião. Porque a ideia era baseada no princípio de que, já que a gente consegue destruir, desmatar em larga escala, a gente deveria tentar pensar numa ferramenta ou numa tecnologia que pudesse restaurar também na mesma escala, né? E daí que surgiu o conceito das árvores flecha. Inicialmente a gente ia trabalhar com helicóptero, né? Lançando as mudas de helicóptero, e as flechas, elas tinham um corpo sólido, né? Que vocês viram no filme, com um torrãozinho, com uma ponteira de metal, os protótipos eram uma ponteira de metal, mas seria um torrão fertilizante sólido. Aí, e também a gente inventou um dispositivo para lançar essas flechas. Só que na prática, o custo de trabalhar com helicóptero era muito caro, né? Inviabilizaria o processo. A gente começou a fazer os disparos, não do avião, mas simulando uma altitude, num local alto, e a gente via que o disparo penalizava muito as mudas, tanto no lançamento, quanto no impacto no chão. Aí a gente começou a evoluir. E pensamos, bom, se a gente quer fazer um processo de restauração florestal em escala, a gente tem que fazer com que tudo seja biodegradável. Aí resolvemos partir para um conceito de flecha, a flecha em bambu, fizemos vários estudos de tubetes, que tubetes biodegradáveis que a gente podia usar, tinha de fibra de coco, tinha uns importados que eram interessantes, mas que não eram adaptados para a nossa tecnologia. E aí a gente desenvolveu um tubete nosso, biodegradável em cartão. Fomos pesquisar uma cola que fosse biodegradável também. Aí, assim, hoje, até a gente tinha um grampo no final para fazer o fechamento da mudinha, conseguimos um grampeador do Japão que não tem grampo. Então, legal. Tudo a gente foi fazendo de uma forma bastante interessante. E aí agora nós começamos a desenvolver essas espécies nativas com o apoio do pessoal da Exalc, do professor Kagiyama e da equipe dele do Departamento de Ciências Florestais, porque eles estão nos ajudando a escolher quais são as espécies nativas mais adequadas para aguentar o impacto, que tenham uma estrutura de raízes mais robustas, que poderiam buscar melhor a terra, né? Isso é muito legal, resgatar a mata original, né? Isso, espécies nativas. Depois, a gente resolveu agregar ao nosso processo, por indicação do Miguel Calmon, um processo da Florestando, que fazem sementes nativas e peletizadas. Aí a ideia é lançar do avião as mudas com 2, 3, 4 meses de
de idade, com as sementes peletizadas diversas, algumas pioneiras, outras secundárias, algumas outras para fazer adubação verde, e também as sementes maiores, tipo um jatobá, lançar in natura. E aí a gente também está pesquisando um formicida orgânico que a gente possa jogar o sachê junto. Então, na hora que abrir a barriga do avião, a ideia é conseguir lançar tudo de uma vez. Então, vários estágios e vários tratamentos no mesmo momento. Uhum. E também consorciar de fazer essa operação no início de uma temporada de chuvas, né? A gente acabou recentemente fazendo uma operação agora, mas a gente pegou o final da temporada de chuvas. Isso não foi muito bom para o nosso processo, a gente viu que não. Temos que lançar, quando inicia a temporada de chuvas, a gente tem que sair lançando, para que essas mudas tenham aí uns 4, 5 meses de chuva, e a gente também pode cooperar com as nossas chuvinhas, né? Sim. Então, incrementar dessa forma. Uhum. E agora a gente está junto com a Exalc, a Modclima, Exalc, Desan, e Florestando, finalizando um projeto de restauração florestal para o sudeste do Amazonas. E aí a gente também quer buscar empresas que queiram nos ajudar a viabilizar essa tecnologia, que pode se tornar uma ferramenta de restauração florestal em larga escala. E eu queria saber se essa tecnologia ela é mundial, existe em outros países, ou ela é só brasileira? A produção de chuvas localizadas utilizando só água potável é brasileira. É uma patente da Modclima, é um trabalho que a gente desenvolveu aqui. Agora, desde acho que 1970, existem processos de produção de chuva artificial que utilizam produtos químicos, né? Já foi muito usado na China, nos Estados Unidos e tal, é outra metodologia, né? Uhum. Como está sendo a repercussão desse processo de fazer chover? Então, em fevereiro agora, a gente foi convidado para apresentar a tecnologia na ONU, na UNCCD. Olha que legal, que bacana. Da desertificação. Parabéns. Foi bacana. A gente conheceu o secretário executivo da ONU, Dr. Luke Kinakadia, o ano passado numa conferência de clima e sustentabilidade em Fortaleza. E ele estava lançando a década de enfrentamento da desertificação, né? E a gente conversou com ele e falou assim, olha, doutor Luque, aqui no Brasil a gente já faz chuva para abastecimento humano, né? E a gente já começou a fazer umas pequenas missões, sempre emergenciais, atendendo agricultores que moram no semiárido. Ele falou, nossa, que legal, então eu vou chamar vocês para virem nessa reunião. Aí fomos, apresentamos, tinha o pessoal do Ministério do Meio Ambiente também lá, foi bacana. E aí a gente voltou, a lição de casa que a gente voltou de lá, era de tentar voltar uma nova vez para lá, mas com a tecnologia inserida num projeto governamental, porque a ONU ela não pode apoiar uma empresa privada, ela apoia um programa de governo, né? Então a gente está tentando, né? Mas como a gente não tem muito acesso político, às vezes não conseguimos. Empresa de pesquisa é muito voltada para si mesma, né? A gente é muito voltado para as nossas pesquisas. Mas a ideia é que a gente consiga inserir ou apresentar isso para o governo e ajudar, né? Ajudar o nosso país. Tem vários locais que são penalizados por falta de chuvas. Acho que a gente tem uma solução bacana. Inclusive, nesse período de mudanças climáticas que corre o risco da desertificação da Amazônia, né? Então, todo mundo está falando em savanização. Savanização, né? Exatamente. É complicado, porque o desmatamento... É desertificação do norte, né? E savanização da Amazônia. O desmatamento, ele mexe muito com o ciclo, né? De chuvas. Então, se você vai retirando as florestas, o ciclo hidrológico fica comprometido. Se você tira árvores de área de mata ciliar, você afeta diretamente o volume de produção de água, né? Então, e o homem vai avançando dessa forma. Eu acho que a consciência até está mudando, mas ainda precisa mudar muito e a gente precisa recuperar muito do que a gente já tirou, né? Vocês têm também... uma outra tecnologia que é o combate às algas. Queria que você explicasse um pouco isso. Então, isso ainda é uma pesquisa, né? A gente é uma empresa de pesquisa, né? Uma das pesquisas é essa, combater algas, eliminando a aplicação de algicidas químicos, que são lançados para controle de algicidas,
por processos físicos e mecânicos. Então, a nossa ideia é construir um barco coletor de algas, plantas aquáticas e resíduos orgânicos das represas, remover esse resíduo orgânico para um local, e nesse local criar minhocários gigantes, que a gente brinca e chama de minhocódromos, né? Para processar essa matéria orgânica e transformar em humus, que é um fertilizante natural super bacana, né? Esse é um projeto que a gente está batalhando para implantar. Em que estágio está, mais ou menos, o projeto? Tudo ainda em fase embrionária, né? Porque a gente está buscando recursos para implantar, porque é um projeto... O problema da Modclima é que a gente é uma empresa muito pequena para projetos muito grandes, né? Então, a gente tem que ficar buscando parcerias, ou tentar submeter em algum edital, ou tentar sensibilizar empresas que queiram patrocinar. Então, a gente sempre está batalhando, né? E também é um projeto brasileiro ou não? Tudo que a gente trabalha na Modclima são patentes e invenções nossas. Para finalizar, quem está assistindo a gente se interessou, o agricultor que quer fazer chover na fazenda dele, que está com problema lá de chuva, passa o site para quem está assistindo. O nosso site é www.modclima.com.br. Tudo bem. A gente que agradece. Muito obrigada, Marjorie. Parabéns pelos seus projetos. Obrigada. Parabéns para o seu pai pela cabeça dele. E o programa está aberto aqui para as suas novas novidades. Obrigada. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a vocês que assistiram aí com a gente o programa. Entrem no site fiscaisdanatureza.com.br. Assistam essa e muitas outras entrevistas também, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.